E aí, subversivas e subversivos, como é que estamos? Eu sou Arlen Becker, estou aqui com minha companheira Vivi Silva. Estamos estreando o nosso canal aqui hoje. Na verdade, eu estou abrindo, estou começando a falar, mas eu sou apenas um convidado, viu? Porque Vivi é que me convidou para auxiliá-la na escrita de um livro sobre superação, autoestima e temas afins. E eu propus que a gente fizesse um canal no YouTube para discutir essas questões, né, não, Vivi? E aí estamos aqui hoje para falar de infância. Não, Vivi? Sim. Fazendo as honras da casa, né? Mamãe me ensinou que a gente tem que dar a oportunidade aos convidados para falar, né? Meu amigo aqui fala muito bem, obrigado. E hoje esse tema é muito agradável, né? Algo que a gente fala assim, no nosso dia a dia, né, Arlen? Falar de infância, falar de repente da criança ferida, porém de uma forma mais leve, mais divertida, mais eclética. Falarmos dos nossos micos do dia a dia, que é o objetivo do canal, né? Falar do livro, porém também trazer de uma forma suave. Eu tive confesso que eu tenho uma enorme dificuldade com essa coisa da escrita do livro, porque eu nunca escrevi nada assim a quatro mãos, né? É a primeira vez, né? Eu sempre escrevi para teatro. Escrita, na verdade, é um trabalho muito solitário. É um crime que você comete sozinho, não é? Sozinha. Não tem... É muito raro, assim, enfim. Essa é a minha visão, né? Então, eu não tenho essa experiência. E é muito legal. Mas essa questão da infância e a infância até a adolescência é muito interessante, porque eu também nunca escrevi nada sobre, né? E a ideia, quando você me convidou, é para falar da vida inteira, né? Da infância, da adolescência e a fase adulta agora. Não é? E a ideia de dividir por etapas é muito bacana, né? Porque a infância foi fantástica, né? A infância foi terrível, de boa. E a sua, Vivi? Como é que foi? A minha, eu tenho assim meio termos, né? Tive coisas boas, aprendi muito. Hoje, enquanto adulta, agradeço e honro, mas na época foi desafiador. Ser criança na década de 80 não era fácil não, meu amigo. Com mãe raiz, então... Tamanho Nutella, né? Mãe raiz, então, meu senhor, ai de mim que passasse no meio de uma roda de conversa dos adultos. Mãe, eu só bastava como diz aqui na Bahia, né? Me passar um rabo de olho, que Vivi já saía, olha, com o rabinho murcho entre as pernas. Inclusive, Arlen, me passou aqui na mente agora a lembrança dos meus tempos de menina. Dos tempos de cabelo duro de pinchain. Cabelo que tinha pisado. Era... Porque hoje é muito mais fácil a transição, né? Tá muito mais florido. E naquela época não. Naquela época era mais complicado. E manhinha fazia meu cabelo na chapinha. E muitas vezes aquilo me incomodava, porque não era aquilo que eu queria ser, não. Eu queria deixar meu cabelo doido. Teve um dia mesmo que eu passei água oxigenada no cabelo, menino. Foi engraçado. Eu fiquei escondida. Quando eu fiz a arte, que eu saí, que mãe olhou pra mim. Estou lascado. Estou lascadinho, rapaz. Eu não sei o que eu vou fazer. Ah, meu senhor. Mas aí, na minha infância, né, eu sempre fui considerada o bibelô da família. Então, os meus tios me protegiam. E eu não me considerava uma menina danada, não. Eu era menina tranquila, mas tem lembranças que fazem com que a gente... essa questão mesmo do cabelo me relembra muito emoções que eu vivi na época. E hoje eu dou muita risada, né? E na época eu ria também escondida de minha mãe. Porque eu ficava sem entender. Por que eu não podia fazer daquele jeito? Mas eu queria ser daquele jeito. Mas não podia, né? E como isso, a gente percebe como isso trava na criança, né? Chega uma hora que você se torna engessada. No meu caso, como eu te disse lá no começo, que a infância era ótima, porque era menino de rua, né? Brincava na rua. Lembro que assistia os Trapalhões, era uma delícia assistir os Trapalhões.
filme de muita violência, né? Que tinha na TV. Eu lembro que a gente ainda vivia a Guerra Fria, a questão dos países capitalistas e comunistas, né? Estados Unidos, União Soviética, e tinha muita luta livre. Meu pai sempre gostou muito de boxe, aquela luta livre, aquela coisa de CIA, KGB, tinha uns negócios assim, e eu lembro muito principalmente dos Trapalhões, Globo de Ouro. A TV tinha um papel fundamental, né? Porque a infância é pobre, então a coisa era a TV, e dentro de casa a relação era com TV, comida, e fora era a escola e os amigos, né? No meu caso, tinha algo a mais, porque tinha a religião. Porque minha família quase toda é testemunha de Jeová, eu era também, e meus pais são até hoje, e muito estudo da Bíblia, né? Eles estudam muito a Bíblia, mas me era apresentado um Deus assim, punitivo. Sempre um Deus punitivo, e meu pai é uma pessoa machista também, né? Minha mãe também refletindo machismo, como muitas mulheres brasileiras, né? Sempre foi essa tradição, infelizmente. E meu pai com uma preocupação excessiva com a questão sexual e tudo, em Deus e meus irmãos, e primos e amigos, né? E não tinha nenhuma atenção, porque a nossa vibe, a nossa coisa era de brincar, se divertir, né? Empinava muito a raia, brigar de furapé, de peão, guiador, essas coisas todas, badog, né? Que é badog, aí muitas regiões do Brasil chama de estilingue. Aqui é badog, tá ali, ó, no espelho que eu botei para relembrar a infância. É badog ou badoc? Badoc. Badog. Aqui sempre foi badog, na minha infância, não sei. Né? Eu sempre ouvi falar badog. Badog, exatamente. Mas eu não usava para matar passarinho, não, né? Era só para quebrar folha das árvores ou tirar fruto das árvores, porque na infância eu lembro que aqui no bairro onde eu moro tinha as ruas eram um pouco mais escuras, e não tinha carro, claro, e as ruas eram das crianças, né? Dia à noite a gente brincava muito e tudo. Mas havia sim essa relação de um Deus punitivo, essa relação de medo, essa relação de culpa, não é? E a coisa do viado era muito forte, né? Sempre era uma coisa de tabu, muito forte, não é? E as meninas brincavam pouco, né? As ruas sempre foram dominadas pelos meninos, nós todos à noite brincando, né? As meninas era muito pouco. E a gente, quando fala de autoestima, Arley, lembra muito a influência, né? As rotulações alheias. E quando eu me pegava nessa sofrência dentro de casa, vamos dizer assim, por eu querer ser de uma forma, e minha mãe me colocava como outra, porque minha mãe me enfeitava toda. Parecia uma boneca de Alodê. Quem é da região vai entender do que a gente fala. E eu sofria muito na escola, né? Eu era rejeitada em alguns grupos porque, de repente, eu não era a menina do perfil dos grupos, não tinha questão do pertencimento. E isso machucava. Eu ficava sempre me questionando, e aí eu me pegava em situações hilárias. Eu me fantasiava, né, entre aspas, para me personificar e estar ali no meio da turma. E como é que criança, e como existe hoje, até hoje, né, crianças que usam máscaras para estar no meio, no entorno, e os apelidos da escola. Meu irmão, hoje eu fui ajeitar meu cabelo no salão para estar aqui com você, linda e maravilhosa, e aí o que é que vem na mente? Olha o gatilho mental da lembrei de um apelido que me chamava na época de escola, de Madonna, menino. É mole uma coisa dessa? Não acredito. Agora, qual a arte que manhã fez meu cabelo? Ela está iniciando a vida de cabeleireira, empreendedora, guerreira como sempre. Quem era modelo da casa? A de cá. E aí o cabelo, ela inventou uma pintura nesse cabelo que não deu muito certo. Eu já tinha feito a arte antes, lembra que eu falei? E aí ela foi para remendar. O negócio não deu muito certo, não. E aí ficou aquele negócio loirão, louraço, louríssimo. Olha só, olha que legal. Olha esses raios de luz. Olha só esses raios de luz. Olha esses raios de luz. Bonito. Aí virei Madonna da história. Pra completar, ele me passava um batom vermelho na boca. Pense, acho que eu tinha o quê? Uns 10, 11 anos na época. E, né, naquela época, criança usar um batom vermelho
nunca era aceitável, Ave Maria. Aí quando os vizinhos viam, meu irmão, aí era motivo de fala, né? E quando eu chegava na escola, pronto, aí juntava aqueles pentelhos que tinha, que os coleguinhas abençoados. Ai, chegou Madonna, o que Madonna que fazia? Se escondia no banheiro, morrendo de raiva e vergonha. Porque não queria estar daquele jeito, né? Queria ser de outra forma. Mas aí não, aí eu tinha que ir do jeito que mamãe queria. Ou ia, ou do contrário, ia. Era as situações hilárias, né? Enquanto a gente na infância passa. E aí a gente encontra, assim, pessoas também na nossa convivência, na família, vizinhos, que uns até tentam pegar, levar a sua autoestima. Não, você é magrinha, dá pra ser modelo, lá, lá, lá. Aí o outro vem. Menina, mas ela não parece uma Olivia Palito? Ou seja, se fosse nos tempos de hoje, era o chamado bullying. Na época não tinha nada disso, não. Eu tinha que rir e fazer de conta que tava tudo lindo e tudo bem. Mas por dentro, meu senhor, a vontade era de esganar aqueles vizinhos, né? E a criação que a gente tem é de respeitar, né? Respeitar e honrar sempre. Ai! Comigo, não. Comigo já acontecia diferente. Comigo acontecia bem diferente, porque por ser menino, né? Então, o homem tem uma liberdade muito maior, muito grande. Meu pai é barbeiro, né? Aposentado, minha mãe cabeleireira, né? Então, na sala de casa minha mãe fez da sala de casa um salãozinho, beleza, né? Então, eu trabalhava em casa também. E esse universo de cabelo muito grande, de mulheres fazendo alisante, muito alisante, massagem, bigoodies, permanente, essas coisas todas, né? E o barulho do secador, aquele barulho horroroso do secador que eu não suporto, hoje tem um trauma. E na barbearia de meu pai, a questão com os homens, com o papo de futebol, um pouco de política e tudo mais, e as paqueras, né? E com a questão de preço, enfim. Temas vários, né? Mas a minha coisa mesmo era a rua, era brincar com os amigos, com os colegas. Mas existia, né? Claro, né? Eu lembro que existia muita questão existiam as questões com o corpo, muito apelido de quem tinha cabeção, quem tinha testão, pernas finas, sabe? Quem era preto, principalmente porque o Brasil é uma das desgraças, e o racismo estrutural, né? A questão do racismo. Então, a questão de quem era preta, neguinha, neguinho, quem é preto, quem é branco, essa questão toda, quem é sarará, quem é galego, tudo isso virava apelido, não é? Tudo isso virava apelido. Eu lembro que às vezes me chamavam de beterraba uma vez, porque quando eu brincava, ficava muito vermelho, ficava vermelho feito beterraba, aí me chamavam de beterraba. Tinha um menino que chamavam de três pitombos na cabeça, que ele tinha a cabeça, tinha uma pequena deformidade, tudo isso virava cabeça de arromba navio. Tudo isso eram apelidos que a pessoa levava na esportiva. No começo era traumático, mas depois a gente ia brincando, falando e levava na esportiva. Não tinha essa aparentemente, né, trauma. Eu, pelo menos, não fiquei com trauma por apelido nenhum, por nenhuma dessas brincadeiras. Hoje, claro, né, eu percebo que a questão é muito cruel. Mas tinha sempre o olhar da vizinhança, né? A questão do quintal do outro é muito mais bonito do que o seu, ou o seu é mais bonito do que o do outro, enfim, essas coisas. E tinha esse fator externo, no caso também de pessoas da religião, né, que adentravam lá, que entravam em casa e sempre falavam alguma coisa, pequenos comentários aqui e ali. Nós temos, infelizmente, essa mania de valorizar muito o que o outro diz, né, também, porque é importante também, né, a opinião do outro é importante, nos forma também. Sim. Mas eu lembro dessa infância não tão ferida assim, não tão problemática assim, a ponto de muita gente passou por muitos traumas, né? No meu caso foi menos, eu não tive grandes problemas, né? Hoje, olhando para trás, eu vejo que se fosse com a consciência que eu tenho hoje, ia ser problema, né? O mundo mudou, as relações mudaram e tudo mais, e é isso. E o mais importante, Arlen, que eu acho assim legal, é quando a gente cresce, né, se torna adulto e consegue lavar a alma, vamos dizer assim, deixar todos os sentimentos negativos, ressignificar, né, todas essas coisas que na infância e adolescência nos fizeram tão mal de alguma forma, né? Hoje, graças a Deus, eu sou muito tranquila em relação a meu estado físico, meu perfil,
Eu me respeito, agradeço muito por tudo que já passou na minha vida e dou muita risada, gente, muita. Eu fico, cara, quanto criança a gente sofre pra caramba. Uma coisa que eu lembrei aqui agora, muito interessante, quando eu ia brincar na casa da vizinha, porque a manhã não deixava, ela não deixava de forma alguma. Era quase uma hora, eu e a vizinha do lado, orando assim, as duas rezando. Tomara que ela deixe, era Ave Maria, Pai Nosso, não sei o que, pra poder ir brincar na casa da vizinha. Pra amanhã deixar. O que aconteceu? Eu perdi uma hora rezando e só brincava 20 minutos. É o tempo que a gente tinha. Então, assim, hoje, quando eu paro para olhar, olho para ela, para minha vizinha, olho para a cara dela e falo assim, gente, que coisa, como assim, produção? E hoje eu encaro tudo isso da melhor forma. E aí, quando a gente cresce que tem filhos, a gente fala que vai ser diferente. Mas será que é diferente mesmo? Será que não tem os respaldozinhos? Será que no meio dessa caminhada aí a gente não trouxe para os nossos filhos um pouco do nosso passado? Né? Que aí vem aquela história, né? A gente dá muito do que a gente recebe. Enquanto a gente não tem um aprendizado, a gente de fato vai dar aquilo que a gente recebeu. Mas aí as coisas vão mudando, a gente deixa tudo passar e fica mais leve, mais gostoso de viver a vida adulta. Comigo, eu não tenho essa questão de a saudade. Muita gente diz, ai, que saudade que eu tenho da minha infância. Eu não tenho essa saudade toda, assim, porque ficou lá, né? Vivi muito bem, foi legal, aquilo ali. Às vezes, eu até andando pelos lugares da minha infância, assim, no bairro, eu lamento que as crianças de hoje não possam viver aquilo que eu vivi, né? Pela liberdade, pela questão da violência, né? O medo que os pais têm de muita coisa, né? Você vê questão de tráfico, você vê questão de prostituição infantil, uma série de coisas, proliferaram muitos bares, né? Um monte de bar surgiram vários bares, e aí, enfim, as ruas ficam tomadas, né? Muitos automóveis. E aí, às vezes eu lamento isso, né? Que as crianças não possam brincar, né? Na rua como antes, né? Ficam em casa, ficam na internet, no smartphone, né? Eu acho que pode criar uma neurose muito louca isso aí, porque você não socializa, né? Porque eu acho que na internet tem muito caso que é muito falso na internet. Você é um na internet, nós somos um na internet, aquela coisa de felicidade, de alegria, de desdém, aquela coisa de não tô nem aí, e carão, e muita falsidade, e muita hipersexualização, e quando chega na vida real é uma outra coisa. Então essa relação que eu tive, essa socialização, essa coisa de ir para o mundo, de brincar, de conhecer as coisas na infância, eu sinto que as crianças de hoje não têm, né? Assim, eu lembro que em 1986 eu tinha 10 anos, né? 76. E ali aos 10 anos eu lembro que ia passar um cometa de Halley. O cometa Halley ia passar, então a gente brincava tudo com o cometa Halley, propaganda na TV, em jornal, e produtos que se vendiam com o desenhozinho do cometa passando, caindo, depois ele não passou, né? Em alguns lugares que pôde ser visto. Foi uma das maiores frustrações da minha vida em todos os tempos por não ter visto o cometa. Tô triste, não tô feliz. Vai chorar, Esther? Eu vou chorar, eu chorei bastante já. E eu lembro que eu tinha um relógio antigo assim, digital, né? Que era chique, um relógio digital, assim, que abria a tampa, acho que a tampa era o cometinha, que você abria a tampa e fechava. E era um chique esse relógio. E aí eu lembro que eu fui para um casamento de uma tia com esse relógio. E logo, foi a primeira vez que eu usei o relógio. E aí, alguém derrubou refrigerante, acho que Coca-Cola, um garçom passando, derrubou, me molhou e estragou o relógio todo, sabe? Então foram duas frustrações terríveis para mim naquele ano de 86, com 10 anos de idade. Cometa Halley passar esse relógio que estragou com o refrigerante. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Imagina que dor você não ficou, hein, amigo? Exatamente, mas não tem essa a questão da saudade e tudo, né? Eu só, às vezes, lamento um pouco, né? Que as crianças não possam mais fazer isso. Mas paciência, né? O nosso tempo é agora, como diz mãe Estela, né? O meu tempo é hoje, agora. Então, o tempo é esse. Vamos viver dessa forma e cada um que cuide aí
das suas neuroses. A gente tinha combinado de falar também sobre a questão da sexualidade, né, na infância. Olha, eu até escrevi no meu blog de crônicas, eu tenho mas já deve ter uns 5 anos isso, sobre a questão dos viados da minha infância, né? Tinham 2 viados assim clássicos assim, que era muito tabu, né? Mas eu lembro que tinha vários pais de família e tudo mais aí que faziam fila para comer para transar com esse cara, né? Eu lembro muito bem disso, conheço as pessoas hoje, inclusive, lembro bem delas. E tinha essa pessoa que era, acho que ele era enfermeiro, se eu não me engano, né? Não vou citar o nome dele aqui, mas acho que ele já se foi, já partiu. Mas era uma coisa assim icônica, porque ele me lembra muito Ney Matogrosso, assim, é uma coisa muito viril e tudo, mas de unhas bem feitas. Tinha uma vizinha minha aqui que era manicure, ele vinha fazer as unhas todo sábado, e era uma pessoa, ele era bem afeminado, bem, né? Mas muito imponente e tudo mais. Lembro muito bem disso, que existia esse tabu com a sexualidade, com a homossexualidade, com esse tipo de orientação sexual. Daí muito medo, assim, essa coisa entre eu, os colegas, os amigos e tudo, né? Sempre se falava, fulano é viado, é bicha e tudo mais. Tinha também a questão com a mulher, que a fulana era puta, que fulana engravidou de fulano, rolava muito isso, mas a gente não tinha essa ideia do que era a questão do sexo, né? Só os colegas mais velhos, um pouco, que já começaram a aparecer com algumas revistas de pornografia, né? Aquelas fotos antigas, aquelas posições, as pessoas muito da cabeludas e tudo mais, então desenhos, assim, mas não tinha. E tinha não tinha esse interesse por sexo, essa coisa de... Eu lembro que já rolou depois umas brincadeiras de masturbação, tinha um menino que de vez em quando a galera toda pegava ele, rolava um troca-troca, uma coisa assim boba, sabe? De colocar aqui e ali, mas não tinha essa expertise de como fazer a coisa, de como proceder, de como chegar aos finalmente, sabe? Não existia isso, porque a coisa era muito de brincar, enfim, de descobrir o mundo, né? Eu lembro que aqui, onde eu moro, tem um Parque Solar Boa Vista, onde tem o Cine Teatro Solar Boa Vista. Ele estreou em 1984, o teatro, né? 84, eu tinha 8 anos, né? E eu lembro que, assim, entre 8 e 10 anos, 86, 87, eu assistia muitas peças de teatro. Ali eu comecei a ver o teatro, porque domingo à tarde o teatro cabe quase 500 pessoas, né? Não lotava, obviamente, e aí o vigilante botava a gente para dentro depois, né? E, se eu não me engano, a produção do teatro permitia que os meninos moleques da comunidade, os pivetes da comunidade entrassem, né? Depois que o público pagante, né, havia entrado. Bem que a gente entrava e assistia grandes espetáculos de teatro, assim, e eu lembro que tinha, assim, um ou outro casal se beijando, assim, às vezes na plateia eu saía para o parque para namorar, já era 4, 5, 6 horas da tarde, então, mas não lembro realmente de haver uma hipersexualização, essa coisa de sei lá, de rebolar demais, de brincar de usar roupa justa ou apertada, algo do tipo, algo que se discute hoje em dia, né? Que se fala muito hoje em dia, assim, que as pessoas mais velhas até se espantam. Eu lembro que não existia isso, né? A coisa era muito mais tranquila ou muito mais velada também, né? Como eu falei no começo, tinha essas pessoas da turma LGBT que eram esses viados que eram muito, assim, icônicos, assim, na minha infância, né? Eram 2, um inclusive era filho de uma baiana de Acarajé, ele também já se foi, né? E dizem até que morreu de HIV AIDS, então não sei também, não lembro, tem muitos anos isso, mas eram pessoas assim que são os viados da minha infância. São esses 2 aí, né? Que eu lembro que circulava bem pelo bairro, eram pessoas muito presentes, assim, e eram sempre apontadas, né? Eu lembro que a gente falava, assim, comentava um no ouvido do outro, vem fulano ali, ai, a gente ficava com aquele frisson, mas não sabia o que era, o que se processava, né? Assim, né? E eu também não tinha me descoberto nada, não sabia de nada, né? Era só inocência, brincadeira. Defino essa parte com muita inocência mesmo, né? Muita. Eu tenho lembranças também, assim, bem sadias em relação à questão da sexualidade, né? Primeiro, por existir muito tabu.
Minha mãe não era muito de ter essas conversas, né? Minha avó, por si só, também era uma senhora cabocla braba. E ai da gente que mencionasse qualquer tema do tipo, né? E aí, quando a gente via essas figuras pitorescas, né? A gente, quando criança, ficava ali no burburinho. Oi, você viu? Vem fulano. Aí tava lá minha avó. O que é que vocês querem? Estão olhando a vida dos outros? Porque era proibida a conversa, né, sobre tal assunto. Existia o respeito, né, dos mais velhos, mas enquanto criança a gente não podia falar nem citar qualquer assunto do tipo. Brincadeiras que dissesse, fulano é namorado de Bertano, Ave Maria, o chicote comia na certa. E essas coisas, eu achei, foram alguns pontos negativos que eu acredito na minha infância, né? Porque muita curiosidade que a gente adquire, e aí tudo que é curioso, que é proibido, a gente vai descobrindo, né? E aí vem a minha experiência. Quanto engravidar cedo, porque a curiosidade foi omitido para mim por várias vezes, e Warley, vou contar aqui um segredo que vai para as redes sociais, mas tudo bem? Mas aí já foi na adolescência, né? Não foi na infância. Mas aí... Novidade. Não, mas aí vem as curiosidades da infância, né? Que escondem tanto que a gente já cresce um adolescente curioso. Naquela época tinha as revistinhas, né? Em quadrinhos. E de vez em quando eu achava umas perdidas dentro de casa. Mas você vê como a coisa era tão retalhada que quando eu via, menino, eu chutava longe. Com medo, achando que alguém já estava na minha frente vendo ou que fosse brigar comigo. E aí a gente ia vivendo assim com essas curiosidades, né? E quando via alguém do sexo diferente, né? Ai, da gente que falasse também viado. Você sabe o que é viado, menina? Eu admiro que você tem uma naturalidade, né? Enquanto você se aceita tão bem que fala nesse tom tão suave. Para mim ainda tem um desafio, né? Porque acredito que é um pouco do respeito até pelas pessoas. E Ave Maria, era desafiador naquela época, viu? Hoje não, hoje os meninos são mais soltos, mais, né? Falam mais desses temas e convivem bem, né? Eu vejo muita gente que convive bem com isso aí. Eu acho isso muito legal, essa nova roupagem de entender sobre esses assuntos. Tempos atrás tive uma peça aqui em Salvador que é a Criança Viada, né? Que é sobre criança viada. E é muito interessante, né, o tema, né? Muita gente se debruça nesse tema da criança viada, né? Do menino viado e tudo, que seria o afeminado, né? Que seria com gestos femininos, né? Que eram essas pessoas que eu falei para você, né? Essas duas figuras aqui icônicas aqui da minha infância. Agora você tocou num assunto, Vivi, que é o do tabu, não é? Quando se trata de tabu, proíbe, é aquela coisa, né? De você dizer não, aí é que a gente vai procurar saber, não é? Então essa coisa, talvez, que você citou aí, da sua adolescência, que é o tema dos nossos próximos vídeos, né? Essa coisa da adolescência, talvez, né, tenha gerado isso aí, né? Essa curiosidade em saber ou não, né? Às vezes a pessoa ela é conduzida por alguém mais esperto, né? Alguém que sabe de alguma coisa, a gente cai nessa arapuca, cai nessa armadilha também, né? Por não saber, justamente, né? Acho que o ideal é realmente falar. Eu acho que a sociedade avançou muito, ainda bem, né? Nesse sentido, porque por se abordar mais os assuntos, né? Que não devem ser tabus, né? Que estão aí, sempre estiveram aí. Não é da agora, né? Eu tenho essa impressão de que parece que tudo é muito propagado hoje é muito disseminado, mas não é, porque há muita informação circulando na rede social, na internet, não é isso? Os temas são muito mais discutidos. Acontece uma coisa aí, eu fico sabendo logo aqui. Não é? Você está em Ilhéus, eu fico logo sabendo em Salvador e vice-versa. Ou lá em Tóquio, a gente fica sabendo aqui. Não importa, porque é tudo muito rápido. Não é? E antes demorava para chegar as coisas, dava tempo de abafar as notícias, dava muito tempo de manipular, né, as informações. E hoje isso é um pouco mais rápido. Então eu acho que pela informação ser mais disseminada, eu acho que está aí para ser discutida, né? Os temas estão aí para serem discutidos. E isso é muito bom, né? Isso é muito importante, porque são infâncias também mais plurais, né? Eu acho que discute mais, né? Eu vejo relações assim de
de crianças de 8, 10 anos que se conversam sobre vários assuntos que nossos, meus pais nunca iriam falar. Nunca, jamais, né? Sobre drogas, sobre aborto, sobre casamento, sobre relação sexual, essa coisa da virgindade, né? De você ficar de uma pele, uma película, por conta disso, de uma pequena membrana, é um inferno, uma confusão. Parece que a mulher vai ser, enfim, nem sei o termo que usar, né? É sempre bom trazer, assim, falar o que a gente viveu e como a gente ri disso hoje, ou como a gente superou ou tenta superar. Porque tem coisas que eu não superei. Mesmo tendo feito terapia, tem coisas que eu não superei. Que ainda dói um pouco, né? Não é tudo que a gente tá, nossa, tudo foi passado uma borracha. Isso não existe, não é? Sim. E também nos formou, né? Esse passado é que nos formou, né? Nós somos nossa visão de mundo por conta disso aí, né? Também. Devido às experiências passadas. A questão da sua gravidez, por exemplo, de filho, etc e tal, você faria diferente, mas também você passou por cima, você superou, você tem seu filho, é avó e tudo mais, né? Sim, você não quis outro filho, assim, enfim, não é que, lamento a vida toda eternamente, então, não, eu não me arrependo de nada, isso é mentira. Eu não acredito em ninguém que diga assim, eu não me arrependo de nada, eu faria tudo outra vez. Quem é que faria tudo outra vez, gente, pelo amor de Deus? Não existe, isso é mentira. Isso é auto-engano, isso é ilusão, entendeu? Claro que você faria alguma coisa melhor, você seria uma pessoa melhor se você pudesse voltar, né? Nesse sentido que eu falo pra gente olhar para trás, mas ver como a gente superou e como a gente pode superar. E como pessoas que têm histórias parecidas que superaram também, né? Assim, ou que tentam ainda superar. Tem gente que eu conheço que não superou muita coisa da infância. Eu conheço pessoas que são assim, entende? Que você fala alguma coisa, a pessoa ainda dói, não quer, tem medo, por conta dessas coisas da infância, né? Sim. Para certas pessoas foi barra pesada. Barra pesada. Verdade. Tanto a questão de abuso sexual, quanto a questão de bullying, de medo, de abandono afetivo, né? Abandono afetivo até de pai, de mãe. E quando você vê a pessoa naquela rejeição, naquela negação do assunto, com tanta violência, é porque as lembranças são fortes, doídas, né? Pode ter certeza que tem trauma nesse meio. Não é muito a minha área ainda, mas é experiência, né? A gente vê nas pessoas. E eu acredito muito Conheço nisso. várias pessoas assim, conheço. Mas é preciso terapia, né? Porque vira uma fuga. Uma fuga, né? Você tem que encarar o espelho, tem que se olhar de frente, né? Claro. Não adianta você ficar fugindo assim, né? Por exemplo, tem gente que não quer saber nada do que está acontecendo no mundo de política, de nada. Aí fica me manda só Deus te abençoe, ou figurinhas de bom dia, boa tarde, boa noite, mensagens de otimismo o tempo inteiro. E aí a gente tenta falar de um outro assunto, até relevante, por exemplo, sobre a pandemia, sobre como se cuidar de tal forma, isso e aquilo, a pessoa não quer saber. E em seguida a pessoa bota uma outra coisa. Eu percebo que é uma fuga. A pessoa não quer discutir aquilo ali, ela não quer saber, ela é uma fuga, porque você está no mundo. Estamos no mundo, né? Então a gente tem que viver, né? A gente tem que saber das coisas, né? Eu não digo que você vai se envenenar, né? Envenenar com esses assuntos que é um saco, mas... básico, por ela não querer saber do assunto, aí não estuda sobre, não ouve nada, aí automaticamente não tem o que falar e se sente um peixe fora d'água. Eu tenho um negocinho desse comigo, tem certas coisas que eu... Mas assim, hoje eu até tô mais dentro, mas eu já tive pior. Eu me fazia de cega para muitas situações, porque eu não gostava, não achava, não é da minha vibe, eu não quero e pronto, não quero falar sobre isso e nem queria ouvir. Hoje não, hoje eu já começo a ouvir mais um pouco, superficial, mas eu percebo que eu tenho que estar interagindo com isso, eu não posso ser única, né, cabresto. Essa coisa do vírus, para isso que a gente está falando, é até interessante, porque o vírus alcançou todo mundo, né? Tem poucos lugares no mundo que o vírus não chegou, né? Então ele foi de uma forma ou de outra, na roupa de alguém, no cabelo de alguém, né? Pelo ar, dado em um objeto. Eu li em algum lugar, não sei se é verdade, não sou cientista, mas que cabe 1 milhão de partículas do vírus na cabeça de um alfinete.
Imagine. 1 milhão na cabeça do alfinete. Então é uma coisa absurda que a gente não tem nem como compreender isso. Então essa questão de fugir não adianta, porque vai te alcançar. Vai chegar na gente em um momento. Entendeu? A gente vai ter que encarar. Entendeu? Como o vírus que chegou, que chega, não tem jeito, entendeu? De uma forma ou de outra. Pode ter entrado em mim, em você, a gente não desenvolveu por conta do sistema imunológico, por conta de uma série de fatores, né? Mas chegou. Chegou, inclusive, eu lembro, Vivi, que o cientista disse assim, agora a próxima fase vai ser de você conhecer alguém próxima de você que teve. E foi batata isso, chegou logo. A gente só ouvia falar distante. Depois eu comecei a ouvir falar que teve um caso ali, teve um caso aqui, até quando chegou em pessoas próximas da minha família e vizinhos aqui. Aliás, chegou na minha família, inclusive, né? Entende? Todo mundo conhece alguém que teve, ou que morreu, ou muito próximo, entende? Então eu acho melhor a gente olhar mesmo, eu gosto, né? É melhor você olhar logo no espelho, se olhar, se ver logo, encarar o problema, do que ficar fingindo. Eu lembro que quando era Testemunho de Jeová, o primeiro discurso que eu fui dar era 5 minutos que eles preparavam um discurso, né? E eu hiper, maxi, mega tímido e recalcado e para baixo, e com a estima lá embaixo, abaixo desse piso aqui, abaixo do chão. Com uma série de fatores. E aí eu tive que encarar, eu tive que vestir a camisa de manga, eu tive que botar a gravata, eu tive que treinar, tive que me preparar, fingir que eu era alguém que não era. Tenho vontade de sair correndo dali e subir e me disseram, não lembro quem me disse, olha, uma tática boa é você chegar, você respirar fundo e olhar logo na cara de todo mundo. Eu fiz isso, eu dou esse conselho até para outras pessoas. Então eu cheguei, subi, 100, 200 pessoas olhando e olhei logo para frente de todo mundo, para cair todo mundo enquanto ajeitava o microfone para mim e comecei a falar. Pronto. E aí só foi elogio, disseram, você fala muito bem, etc e tal, mas ali era um fingimento. Eu era um menino, eu estava com vontade, na verdade, de sair correndo dali, sumir, sabe, para algum lugar bem longe. Mas eu encarei, eu tive que encarar. Então eu faço isso hoje em dia também, eu encaro, o que eu posso fazer? Aí, no outro dia eu estava pensando, se eu tivesse uma doença realmente grave, um câncer, por exemplo, eu ia encarar, eu ia jogar na rede social, eu ia discutir, eu tem que encarar, né? Não tem jeito, né? Não adianta fugir de certos temas. Mas isso aí não foi na infância que você estava falando ou foi na adolescência? Não, isso aí eu devia ter uns 16, 17 anos, 18, 16, já é adolescência. 16, 17 anos, por aí, entendeu? Assim. Mas era terrível, eu era muito tímido, entendeu? Eu já passei por isso, eu sei o que é. É horrível. Não é? Péssimo, né? Fiar dentro do quarto escuro e ficar lá e pra quê? Não faz sentido. Que o dia passasse logo, comer, dormir e pronto, tá bom. Porque pra mim, essa coisa da infância foi ótima, mas cortou, acabou. Todo mundo cresceu, todo mundo foi embora, vários amigos se mudaram daqui, tem amigos que foram até morar em outro estado e acabou. E eu me vi em um momento só, assim, os primos cresceram e tudo mais, e pronto, e eu fiquei aqui. A gente nunca tinha lugar para ir, para viajar. Né? Não tinha falar, vai passar o São João na casa de sua tia no interior, em algum lugar, vai passar as férias lá, não tinha nada disso. Era sempre aqui, sempre, feriadão, carnaval, sempre aqui, no máximo ir na praia.